Fala, povo, a segunda parte aqui da nossa cantiga. E como eu já tinha dito, as outras duas músicas começam direto na parte do casamento, né? Casei com Maria Benta no ano de 24, sujei meu terno branco, perdi meu pé de sapato. Você vem pra me bater, oi menina, sou eu que lhe bato. Você não me bate, sou eu que lhe bato. E a gente tem o casei com Maria Preta, casei com Maria Benta. Também tem mais uma outra também que não tá gravada, mas a gente vai falar sobre ela depois. O que eu quero agora, nesse momento, é falar sobre o começo dessa música, né? Essa versão aqui, esse começo que só tem nessa versão do Mestre Ananias. Que o Mestre Ananias é a primeira pessoa, né, mais antiga, talvez, a gravar essa cantiga. E ela diz, na Bahia, na Bahia, na Bahia, na Bahia, nós temos doutor, roubaram as joias do governador. Sou eu, cantador de harmonia, eu conheço a treta do gado. Olha, o gado é quem manda na lei, a lei é quem manda o gado. Eu sambei na Maria Preta no ano de 24. O resultado que tive, eu perdi o meu pé de sapato. E você vem pra me bater? Cabocla, sou eu quem lhe bato. Você vem pra me bater? Cabocla, sou eu quem lhe bato. Então, como a gente já viu o final, vamos ver o começo. O que essa parte da cantiga tá dizendo pra gente aí, né? Na Bahia, na Bahia, na Bahia, na Bahia, nós temos doutor, né? Então, quem pode ser o doutor? O doutor pode ser tanto o médico aí, né? O doutor da medicina. Ô doutor da medicina, me arrumar um remédio pra curar essa menina. Ô doutor, onde é a dor? É aqui seu doutor, onde é a dor? É aqui seu doutor. Então pode estar falando aí de fato do doutor da medicina, mas também pode estar falando do doutor, né? O coronel, que tanto oprimia as pessoas mais pobres, né? As pessoas que passavam dificuldades, que normalmente eram as pessoas que estavam na capoeira. Então, quando eles iam falar com essas pessoas, a gente tinha esse costume, né? De abaixar a cabeça, de chamar de doutor. Não, doutor tá certo, né? E também tem o outro sentido, que é o da música, que fala na Bahia nós temos doutor, ou seja, nós temos pessoas muito entendidas, muito inteligentes, que sabem fazer as coisas, né? Por quê? Na Bahia nós temos doutor, roubaram as joias do governador. E eu não sei se vocês procuraram, mas é muito difícil, não se acha em lugar nenhum, né? Esse governador que foi roubado, quais foram as joias do governador que foi roubado. Quando você coloca lá joias, só aparece as joias que tem um problema aí, umas joias árabes, alguma coisa aí de um ex-presidente da república que tá falando isso aí, aparece mesmo, parece que foi vendido ilegalmente, alguma coisa assim, tá com risco de ser preso. Mas do presidente, do governador lá da Bahia, a gente não acha. Então, quando eu tá falando sobre o doutor, né, tá dizendo que nós temos pessoas sabidas que conseguiram roubar as joias do governador. Eu não sei se você já parou para pensar, né, mas que joias serão essas, né? Quem será que roubou essas joias? Vendeu para quem? Para onde foi? E é uma coisa muito difícil a gente achar, né? Inclusive, eu acho legal se vocês pesquisarem e colocarem no Google lá. Vai lá e bote no Google, vocês vão ver que dificilmente vai ter alguma coisa. Inclusive, se achar e você tá vendo essa aula aqui, você faz parte de algum dos nossos grupos aí da Casa de Itapera, então joga lá no grupo pra gente, né? Mas não vai ficar botando um monte de coisa lá não, ou achou ou não achou. Fala, eu vi isso aqui, não. É as joias do governador, né? E a gente tá falando de um período bem antigo, as joias roubadas do governador da Bahia. E por que a gente não acha isso? Porque isso faz parte de um contexto. Como eu falei, nem tudo que uma música fala, ela tá querendo dizer o que está sendo falado ali. Ela tem uma história muito grande por trás dessa letra toda dela. E muitas vezes ela vai cantar um pedaço aqui que vai se completar só lá no final. No caso dessa música, você tem um pedaço dessa música que só se completa na outra versão cantada em outro lugar por outra pessoa, certo? Então vamos lá, só pra gente entender. Na Bahia nós temos doutor, roubaram as joias do governador. Então o que é roubaram as joias do governador? Antigamente, as pessoas tinham um costume muito grande,
no Nordeste principalmente, isso há muito tempo atrás, que a gente chamava de joia. Isso não é uma coisa do Brasil não, tá? Em diversas culturas acontecia isso, e um dos lugares que acontecia isso, por exemplo, é no Japão. Claro que vocês já ouviram falar das geishas, né? E a gente tem uma visão bem errada sobre as geishas aqui no Ocidente, que a gente entende as geishas como sendo prostitutas. Porém, na visão oriental, na visão japonesa, elas são um pouquinho diferentes disso, porque são mulheres que se prepararam a vida inteira desde meninas em diversas artes, aprenderam várias coisas ao longo da vida e passaram por várias coisas para na mocidade se tornarem geishas. Então elas fazem aula de canto, aula de música, aula de dança, aula de equilíbrio, de comportamento, de como se vestir, como falar, enfim, diversas coisas sobre como ser uma companhia agradável, como ter uma conversa boa, como participar de diversas festividades e diversas reuniões da alta sociedade japonesa, porque era muito caro você sair com uma geisha, né? E não era ligado ao sexo necessariamente. Nem sempre quando você saía com uma geisha, antigamente, você fazia o ato sexual em si no final do encontro. Muitas vezes elas eram apenas a companhia para as famosas casas de chá, né? Que normalmente acontecia isso, mas nem sempre. Quando isso não acontecia? Quando as mulheres ainda tinham a virgindade, por exemplo, elas já meio que acompanhavam eles, né, os homens, os políticos, as figuras da alta sociedade ali nesses lugares, nesses teatros, nesses salões de dança, nas casas de chá, mas elas eram virgens ainda. E essa virgindade delas tinha um nome. E as pessoas faziam uma espécie de leilão. Um leilão para ver quem seria a pessoa que ficaria com um prêmio, digamos assim, né? Que tem um nome, isso daí eu não sei o nome, não me recordo o nome, mas tem um nome. E a pessoa que ficaria com esse prêmio, quando ela arremataria o leilão e teria... seria essa pessoa que iria tirar a virgindade dessa menina que viria a se tornar uma geisha, né? Dentro desse contexto. Então, vocês veem que já tem isso dentro de uma cultura japonesa, já acontecia dentro dessa maneira, claro que é diferente, isso é lá. Aqui no Brasil, como em outros lugares também, a gente tinha os políticos alta sociedade, né, sempre, que chegavam nas cidades do Nordeste, nas pequenas cidades, a galera, né, bem de grana, e viam as meninas nos prostíbulos de alto luxo, né, de alto padrão, viam as meninas ali e mandavam geralmente uma mulher, a dona do prostíbulo, tomar conta daquela menina e não deixar ninguém botar a mão nela, né, para quando chegasse numa idade eles terem esse suposto aí, né, entre aspas, direito tomado de tirar a virgindade dessas meninas. E por que se chamava joia? Porque a virgindade era muito caro nessa época, então você tinha que pagar pela virgindade. Então era muito comum governadores da época, interventores, né, políticos de uma maneira geral, pagarem para ter as suas joias. Então, eu tenho uma joia em tal lugar, eu pago a joia de tal lugar. E aí começou a ter esse costume. Então, essa coisa do leilão que acontecia no Japão se reformulou e aconteceu de uma outra maneira no Brasil, mas dentro dessa mesma lógica de pensamento, né, ligado à joia. Então, era isso que se falava. Quando a gente falava sobre a joia, na verdade a gente está falando sobre essas meninas que estavam nos lugares ali. Eu estava conversando hoje... A gente fez uma apresentação, um show aqui em São Paulo, uma apresentação de capoeira. Na verdade foi uma homenagem a alguns mestres da velha guarda da capoeira aqui de São Paulo, que foram 4 apresentações. Foi a Casa Mestre Ananias que organizou. E hoje foi o dia do Mestre Cavaco. A gente tava ali conversando, quando acabou, tava eu, o Mestre Moreira, né, conversando, e o Mestre Nenê, o Mestre chegou perto, a gente tava discutindo sobre essa música. E aí o Nenê até trouxe à tona alguma passagem sobre o Lampião, né? Que o Lampião também tem histórias envolvendo ele. A gente conversou sobre isso também. Dizem que o próprio Lampião,
ele tinha os lugares dele onde ele ia em algumas cidades pequenas, afastadas ali, que ele tinha as joias dele ali guardadas naquele prostíbulo, naqueles lugares. E aí ninguém queria botar a mão na joia do Lampião jamais, né? Então essas meninas ficavam ali guardadas esperando, né, o Lampião passar. Ficava na janela namorando o Lampião. Oi, sim, não, não. Pisada do Lampião. As moçadas de Vila Velha não tem mais ocupação. Passa a tarde na janela, né, namorando o Lampião. E ninguém ia mexer na joia do Lampião. Então a gente tem alguns registros disso também, do Lampião passando por isso, né, dentro desse mesmo processo que acontecia, mas normalmente os grandes políticos, as grandes figuras é quem faziam isso. Então a gente está falando agora do próprio governador da Bahia, que tinha as joias dele, né, mas provavelmente, e às vezes acontecia, não muito, mas acontecia, as joias fugiram com alguém que elas gostavam, alguém que não era tão abastado, que não podia comprar aquela joia, pegava as meninas, botava no cavalo e vamos embora. Nordeste adentro, Nordeste afora. Então acontecia bastante. Então quando a gente fala sobre as joias, é por isso que a gente não acha sobre o roubo das joias do governador, porque as joias na verdade está se referindo a essas meninas aí. E a gente tem um contexto muito maior que nem caberia nesse vídeo também. A gente ficaria um vídeo muito longo, mas a gente pode fazer um vídeo mais profundo sobre esse pedacinho caso vocês queiram. E na Bahia, na Bahia, na Bahia, e na Bahia, nós temos doutor. Roubaram as joias do governador. Então roubaram as joias do governador. Espero que tenha ajudado um pouquinho, espero que tenha elucidado aí, esclarecido, botado as pecinhas aí em ordem dentro da cabecinha de vocês. E continua com a gente aí que a gente não para essa música por aqui. Se foi só esse pedacinho, já sai um próximo vídeo falando sobre a outra parte dessa música também. E valeu, galera. Um abraço. Fui.